Vamos passar a palavra aqui para o nosso companheiro Lunco Mtindi. Certo? Por favor. Thank you very much, Muito obrigado, Program Director. And diretor de programa, e boa tarde very late evening. a todos. Na minha casa, nesse momento, já é de noite, I must take the opportunity to e eu preciso, nesse momento, agradecer à Unesco e à EBC pelo convite de estar aqui e compartilhar a nossa experiência com os senhores. E from questions in the morning. eu acho que, com base nas perguntas feitas na sessão hoje matutina, e Equivalent of por eu, obviamente, trabalhar na empresa equivalente à EBC na África do Sul, que é a South African Broadcast Corporation, pelos pecados, né, que eu cometi exercendo a minha posição nesse conselho administrativo desta empresa, não poderei evitar perguntas diretamente relacionadas à SABC, que é a EBC da África do Sul. Mas eu decidi não usar a minha apresentação, e na parte matutina hoje eu simplesmente achei que seria melhor abordar algumas questões. Primeiramente, com base naquela discussão dos modelos que conversamos hoje, que afeta o marco regulatório, político, legislativo, apontando isso como chave para assegurar que tenhamos uma mídia pública sustentável. Eu acredito que também a questão dos indivíduos e a sua integridade é chave, pois podemos ter leis que protegem a independência, que asseguram accountability, a responsabilidade, a responsabilização, um mandato claro, um financiamento que protege a independência. No entanto, se os indivíduos que fazem a gestão dessa mídia pública, se eles como pessoas não tiverem integridade, eles podem sim comprometer a natureza pública do serviço de radiodifusão público. E para nós na África do Sul é muito importante, até pela história do nosso país, pois, como todos sabem, nós temos uma história muito triste de apartheid, quando o nosso radiodifusor público nada mais era do que propaganda estatal, e tivemos que transformar essa maquinária dessa propaganda estatal em uma empresa de radiodifusão de serviços públicos, pois durante a época do apartheid só tínhamos essa propaganda estatal. E para os radiodifusores privados, vamos dizer, né? Privado entre aspas. E você, então, tinha o movimento de liberação que tinha que transmitir de países vizinhos as suas mensagens, por exemplo, como Angola, a Zâmbia, por exemplo, e também tinha um outro movimento que começou as estações de rádio comunitárias na África do Sul, que tinha uma campanha para liberar as ondas aéreas, e para transformar esse monopólio foi difícil. Primeiro foi transformado num sistema público de mídia que reconhece a mídia pública comunitária e comercial. Não foi tarefa fácil a desempenhar, mas tivemos a possibilidade de utilizar a lei mesmo antes da nossa democracia para definir um marco que assegurasse que tivéssemos uma autoridade de radiodifusão independente que transformaria a nossa SABC, que seria a nossa EBC, para um radiodifusor público, que também teremos a outorga de licenças para outros radiodifusores, para que então a diversidade fosse garantida. Como a EBC
Também somos um dos grandes radiodifusores na África do Sul. Temos mais ou menos 4 canais de televisão e 18 rádios que transmitem em todo o território sul-africano. O que então fizemos, porque fundamentalmente falando, nas nossas leis tivemos que assegurar que pudéssemos proteger a diversidade, e a nossa Constituição reconhece que temos que promover a união dentro dessa comunidade muito diversa. Portanto, dentro de todas essas leis, essa lei, na verdade, faz com que tenhamos que promover essa diversidade, que estabelece um marco para nossas mídias públicas, e esse marco não só protege os idiomas diferentes, os grupos diferentes na África do Sul, mas também promove as culturas diversas, que são todas protegidas e previstas por lei. As leis assegura e protege a independência editorial e também de criatividade jornalística. Tudo isso é protegido pela lei. E eu vou então voltar ao que eu falei no começo, porque a implementação de lei, ela está sujeita à integridade das pessoas, o que vira uma metáfora para as autoridades de regulamentação e regulatórias, para que eles assegurem que essa lei realmente seja implementada. E as leis que prevêem e estabelecem condições para a indústria de radiodifusão são em 3 categorias que também estabelecem a autoridade regulatória. Também temos uma lei que estabeleceu, a Agência de Desenvolvimento da Mídia. Essa lei tem a intenção de promover, apoiar o crescimento da mídia e da mídia diversa na África do Sul. Essa lei foi aprovada porque acreditamos muito na diversidade de opiniões, de perspectivas e fontes de informação. Realmente acreditamos que o acesso à informação é um direito fundamental para todas as pessoas do nosso país. Não deveria ser um direito somente da elite ou de alguns poucos que tenham realmente acesso a essa mídia mainstream, essa mídia aberta. E então temos que assegurar por meio da lei que na verdade essa lei tenha como intenção principal a proteção dessa integridade e da viabilidade do radiodifusor público, pois na África do Sul acreditamos que esse radiodifusor é realmente uma fonte-chave para educação e informações para todos os cidadãos. E claro, temos outras radiodifusores comerciais, mas os radiodifusores públicos também precisam ser muito fortes para que eles possam suprir várias necessidades dos nossos cidadãos. E também acreditamos piamente que todos os cidadãos deveriam participar em toda a cadeia de valor desta indústria, em especial em relação a conteúdo que os cidadãos deveriam ter acesso e direitos para conceitualizar cada conteúdo produzido, e eles deveriam poder fazer isso em um idioma de sua escolha. E claro, devido ao nosso histórico do apartheid, o idioma oficial predominante é inglês, mas não é um idioma que é falado pela maioria dos sul-africanos. Focando então nessa discussão de conteúdo e o aspecto chave desse conteúdo, um dos palestrantes mais cedo falou sobre a necessidade dos palestrantes, e isso é muito importante para podermos ter essas necessidades, e isso é muito historicamente importante, pois o conteúdo local é fundamental e chave e que esse conteúdo de qualidade é o que então oferece para vocês, né, esse ponto competitivo, por exemplo.
Mas isso, na verdade, mostra que as nossas leis impõem obrigações para o radiodifusor público por meio da sua licença para promover um conteúdo sul-africano, os idiomas sul-africanos e também entrar na produção independente e promover essa produção independente que está disponível no mercado para que, então, possa contribuir com o desenvolvimento da indústria de mídia. A questão da qualidade é ainda mais importante devido aos novos desafios enfrentados pela nossa mídia com o advento de novas mídias, as transmissões digitais, a radiodifusão digital e também as mídias sociais. E só para ilustrar aqui a importância da qualidade de conteúdo, no começo desse ano, a mídia social e mídias sociais, na verdade, transmitiu notícias que foi uma distribuição global que chegou à mídia na África do Sul dizendo que uma pessoa simplesmente recebeu uma mensagem que o Nelson Mandela, o nosso ex-presidente, tinha falecido. Mas a mídia pública pôde atenuar isso por imagens que provou que o Nelson Mandela está, sim, vivo, e eu posso confirmar para vocês, ele continua vivo até hoje. Mas aonde essas mídias sociais, públicas, pudessem, na verdade, se tornar uma fonte de informação para algumas pessoas, a qualidade e a precisão das informações, o profissionalismo, não só jornalístico, como também em outras áreas, é imperativo que realmente tenhamos esse ponto de vantagem em competitividade em relação, por exemplo, à mídia comercial ou mídia comunitária. E a questão chave dentro desse marco, por exemplo, é assegurar que a mídia local possa fornecer conteúdo local mais do que outras mídias e então dentro desse marco regulatório que exige que todos os radiodifusores, sejam eles comerciais ou comunitários, de produzir conteúdo local, mas a obrigação para as mídias públicas, é ainda mais alto do que para as outras empresas de mídia. E isso nos dá realmente uma maior competitividade, pois assim podemos assegurar que temos conteúdos que foram produzidos inovativamente e isso vai oferecer à empresa de mídias pública, à nossa empresa de comunicação pública, uma maior competitividade. Também acreditamos que a radiodifusão pública precisa oferecer um conteúdo e programação de conteúdo bastante equilibrado com diferenças que possam realmente servir a todos os cidadãos, desde crianças a cidadãos da terceira idade, e esse conteúdo precisa ser criado de forma inovadora, criativa e de boa qualidade que sirva ao interesse público. E todos esses princípios nobres são protegidos pela nossa lei, portanto, fornecem uma oportunidade para um radiodifusor público, mesmo nessa área da radiodifusão digital, que eles possam continuar a se posicionarem de forma competitiva no mercado. Mas claro, como eu mencionei previamente, é chave que treinamos o nosso pessoal, os nossos especialistas, generalistas, os nossos acadêmicos, para que eles possam entender essas forças importantes para que eles realmente certifiquem-se que isso seja aplicado para o melhor interesse do público, que é uma característica chave dentro do nosso marco legislativo. Muito obrigado.